Olá, meu nome é Ciro Massami Nezu Clementino da Silva, sou do Polo da Univesp de Valinhos. Olá, meu nome é Eduardo Pereira, sou aluno do curso de Engenharia da Computação do Polo Mauá. Meu nome é Ellen Aparecida da Fonseca e eu sou do Polo de Santa Cruz das Palmeiras. Olá, eu sou o Elvis Rosa Gasparotto, aluno do Polo de São Caetano do Sul. Meu nome é Wellington Zanelato, estou cursando Engenharia da Computação na Univesp e estou estudando no Polo de Osasco. Olá, vou comentar sobre o nosso trabalho, modelagem baseada em agentes e sua aplicação na mobilidade urbana. Meu nome é Carlos Henrique Carneiro, eu sou do Polo de Valinhos e a nossa equipe é composta por 8 membros. Inicialmente, vamos falar sobre trânsito inteligente, cidades conectadas que buscam otimizar a funcionalidade da cidade e a qualidade de vida de seus habitantes, integrando tecnologias de conectividade e gestão eficiente dos recursos urbanos. Vamos conceituar algumas expressões. Inicialmente, vamos falar sobre a modelagem baseada em agentes, que nos permite ver como decisões microscópicas levam a fenômenos macroscópicos, possibilitando testar cenários hipotéticos e prever resultados. Já o controle baseado em regras é uma estratégia de controle semafórico com capacidade de se ajustar dinamicamente os tempos dos semáforos com base nas condições de tráfego medidas no ambiente, usando regras heurísticas para tomar decisões em tempo real. O conceito dos nossos estudos se baseia nas cidades conectadas, que se caracterizam pela infraestrutura tecnológica avançada, por uma vasta rede de sensores de Internet das Coisas e tecnologias de comunicação como 5G para coletar dados em tempo real sobre diversos aspectos da vida urbana. A otimização dos serviços urbanos, atingida pela análise desses dados, permite serviços como o controle adaptativo de semáforos, a gestão inteligente de resíduos, a iluminação pública adaptativa e a segurança pública, impactando diretamente nos custos operacionais. Já no aspecto da mobilidade urbana conectada, vamos pensar em cada veículo, nos semáforos e pedestres, com suas próprias regras de comportamento e objetivos, onde as interações entre eles geram padrões em larga escala que observamos no mundo real. O ciclo fixo multifase, no contexto do controle de tráfego, é uma estratégia onde os semáforos operam de forma determinística e pré-definida, onde a duração de cada uma de suas fases é pré-estabelecida. Isso impacta diretamente a sustentabilidade e qualidade de vida, otimizada no uso de recursos de forma a reduzir o desperdício para melhorar a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida dos cidadãos. Com isso, esperamos e contribuímos para o engajamento cidadão tornar-se uma consequência quando se fornecem informações e ferramentas para que participem na gestão e no desenvolvimento da cidade. A modelagem, além do tráfego, simula o comportamento de consumidores em mercados, ajudando empresas a prever tendências de vendas ou a eficácia de uma estratégia de marketing. A interface visual de nosso projeto foi desenvolvida com a Biblioteca Mesa e permite o ajuste direto dos parâmetros do modelo antes da execução das simulações. Essa parametrização foi fundamental para garantir a flexibilidade e a reprodutibilidade nos testes. Por meio de sliders e caixas de seleção, o usuário pode configurar diferentes cenários de densidade veicular, ajustar as durações das fases semafóricas e ativar ou desativar estratégias específicas de controle, como o ciclo fixo, o controle baseado em regras ou então a rede neural. Essa interface também facilita a exploração visual do sistema em tempo real, permitindo observar o comportamento emergente dos agentes e a evolução do tráfego conforme as configurações escolhidas. Entre os principais parâmetros configuráveis via interface destacam-se a densidade veicular inicial, que é o que define o número de veículos na malha no início da simulação e impacta diretamente na pressão sobre o sistema,
os tempos de fase verde e amarela, que são essenciais para o ciclo fixo, e esses valores definem a cadência das transições, além dos parâmetros do CBR, onde temos o RNA Mean Green Time Ticks, que é o tempo mínimo onde o sinal deve permanecer verde antes de avaliar qualquer possível transição, o RNA Esterese Carros, que é o número mínimo de veículos no eixo oposto para permitir então a troca de fase, e o Car Detection Radius, que é o raio de percepção dos sensores, que influencia no tempo de resposta da lógica adaptativa. Temos ainda a configuração da rede neural, que inclui a ativação da rede, o modo de decisão, simples binário nessa fase, e os pesos iniciais aleatórios usados no protótipo. Esses parâmetros foram fundamentais para testar diferentes hipóteses e avaliar a sensibilidade do sistema às variações da demanda e da lógica de controle. O processo de verificação do modelo ABM constituiu em testes funcionais diretos no ambiente interativo do MESA, buscando confirmar que cada aspecto do modelo conceitual foi corretamente implementado no código. Observamos o comportamento dos semáforos, a movimentação do veículo, a resposta aos sensores e as transições de fase, para garantir que seguiam a lógica definida. Também testamos casos limite e configurações externas para assegurar que o modelo fosse estável, determinístico sobre as mesmas condições iniciais e reproduzível. Essa fase foi crucial para dar confiança nos dados gerados e permitiu isolar erros na heurística do CBR e nas decisões não otimizadas da rede neural. Agora vamos passar à descrição das 3 regras de controle do semáforo que foram implementadas e comparadas no nosso modelo. A primeira é o ciclo multifase, ou CF, que segue uma lógica determinística, com tempos pré-definidos para cada fase do semáforo, inspirada nas recomendações de Webster. Essa estratégia não leva em conta a demanda em tempo real, ou seja, ela não é adaptativa, o que representa sua principal limitação. No entanto, a sua previsibilidade e estabilidade operacional fazem dela um baseline robusto, garantindo tempo de passagem a todos os movimentos e evitando colapsos completos. A segunda abordagem é o controle baseado em regras, o CBR, que é adaptativo. É uma heurística dinâmica inspirada em sistemas reais, como o SCATS e o SCUT. Aqui, o tempo de abertura do sinal verde é ajustado com base em 3 parâmetros principais: o número de veículos detectados dentro de um raio de percepção, um tempo mínimo de verde obrigatório e um limiar de esterese, que evita trocas muito frequentes entre as fases. O objetivo, então, aqui é adaptar os tempos semafóricos conforme a demanda observada em cada momento. Por fim, nós temos o controle via rede neural, identificado como NNP. Nesse estágio, trata-se de um protótipo de perceptron multicamada, ou seja, o MLP, ainda não treinado, com pesos aleatórios e sem ajuste supervisionado. Portanto, ele toma decisões binárias, manter ou trocar de fase, com base nas mesmas variáveis que alimentam o CBR. A importância dessa integração está em preparar um pipeline completo, desde a coleta de dados, com uma base heurística funcional, passando pelo pré-processamento até o treinamento e validação futura da rede neural. Bom, agora eu vou apresentar os resultados obtidos a partir das simulações do modelo ABM. Os cenários experimentais eles foram conduzidos em 3 níveis de densidade veicular e em 3 estratégias de controle semafórico ativo. Sobre os níveis de densidade veicular, a gente teve um nível baixo, representado por 30 veículos, uma média com 50 veículos e uma alta demanda com 70 veículos. E as estratégias de controle semafórico ativo, tivemos o ciclo fixo, é um controle baseado em regras adaptativo e um protótipo de controle por rede neural. Foram executadas 5 replicações independentes para cada cenário e 500 ticks por replicação. E as principais métricas coletadas pelo Data Collector foram o tempo médio de viagem, o número médio de carros parados e a vazão total, que representa o total de veículos que completaram o percurso.
A justificativa para essa escolha de desenho experimental seria para fazer uma análise preliminar dos dados coletados, focados em estatísticas descritivas e comparações qualitativas e quantitativas entre o cenário, para contribuir futuramente com uma análise e uma calibração mais robusta e o desenvolvimento de um ABM funcional integrado a redes neurais no controle do tráfego urbano, que é bem complexo. Sobre as métricas agregadas, o estudo confirmou que a estratégia de ciclo fixo, mesmo sem adaptabilidade, demonstrou uma capacidade de manter o fluxo de tráfego, evitando o colapso total do sistema e resultando em uma vazão total significativamente maior em comparação com as outras estratégias. Isso estabelece uma baseline confiável para futuros treinamentos e comparações. Já no caso do controle baseado em regras adaptativas e no controle de redes neurais, nós tivemos uma aparente redução drástica do tempo médio de viagem. E analisando criticamente essa métrica, a gente observa um baixo tempo de viagem acompanhado por uma vazão de veículos próxima de zero. A principal constatação é que na configuração atual, tanto o controle baseado em regras adaptativo quanto o protótipo de rede neural, eles levaram a um colapso do fluxo veicular, ou seja, um gridlock. E o alto número médio de carros parados, ele colabora com a hipótese de congestionamento severo e uma ineficiência. Esse desempenho deficiente do protótipo de rede neural ele é bem justificado, dado que ele operou com pesos iniciais aleatórios e sem treinamento com dados representativos. E finalizando, houve uma melhoria percentual do tempo médio de viagem para o controle baseado em regras adaptativo e o protótipo de rede neural em relação ao ciclo fixo, mas com ressalvas quanto à confiabilidade dessa métrica isolada, já que é uma redução percentual tão acentuada no tempo médio de viagem quando a vazão de veículos é próxima de zero. Não indica um sistema de tráfego eficiente. Pelo contrário, ele sugere que a métrica de tempo médio de viagem, isoladamente, em condições de quase colapso do sistema, não é um indicador confiável de desempenho global. Esses resultados percentuais eles mais evidenciam a falha das estratégias em manter o fluxo do que uma real otimização do tempo de viagem para a maioria dos agentes. Vou compartilhar com vocês as limitações encontradas durante o desenvolvimento do nosso projeto e apontar caminhos futuros que identificamos como promissores para evoluir essa pesquisa. Ao longo da construção do modelo e da análise preliminar dos resultados, observamos alguns desafios importantes. A primeira limitação que se destacou foi o desempenho subótimo da estratégia de controle baseado em regras, o CBR. Na configuração atual, ela não conseguiu manter um fluxo adequado de veículos, levando ao colapso do sistema em várias simulações. Acreditamos que isso tenha ocorrido devido a uma lógica de decisão ainda imatura e que necessita de parâmetros melhores estabelecidos, como o tempo mínimo de verde e o raio de detecção dos veículos. Para seguir com esse modelo, será fundamental formular as regras heurísticas e calibrar com mais precisão seus parâmetros. A segunda grande limitação está relacionada ao protótipo de rede neural. Nesse momento, ele foi inserido no sistema com pesos aleatórios sem nenhum treinamento supervisionado. Por isso, as decisões tomadas pela rede foram na prática aleatórias, o que se refletiu em baixa eficiência e congestionamentos severos. Isso já era esperado e reforça a importância de se treinar a rede com dados de qualidade, vindos de uma heurística funcional, como o próprio ciclo fixo ou um CBR revisado. Além disso, identificamos que algumas métricas utilizadas como tempo médio de viagem,
TMV, pode se tornar enganosa em cenários de baixa vazão. Ou seja, quando quase nenhum carro chega ao destino, a média de tempo dos poucos que chegam acaba sendo baixa. Mas isso não significa que o sistema esteja eficiente. Por isso, propomos que a vazão total seja priorizada como principal métrica de avaliação nas próximas análises. Outro ponto importante é que, apesar de o modelo simulado funcionar bem para testes comparativos, ele ainda carece de calibração com dados reais para que possamos transformar os ticks e os packs do modelo em unidades como segundos e metros. Isso será fundamental para que o sistema possa ser validado em cenários do mundo real. Por fim, reconhecemos que o número atual de simulações por cenário, apenas 5 replicações, é limitado. Em estudos futuros, pretendemos ampliar este número e aplicar testes estatísticos mais robustos, como a nova ou testes T, para garantir significâncias nas comparações. Nessa parte, eu apresento as principais implicações do trabalho e o planejamento que estamos fazendo para continuar com o desenvolvimento do nosso modelo. Começando pelo CF, o fator de confiança. Ele nada mais é do que uma abordagem heurística que gera certeza nos dados simulados. Os testes têm demonstrado que ele está se comportando de forma estável e confiável, o que justifica o seu uso como base de dados inicial para as simulações dos dados. Já o CBR, que é o raciocínio baseado em casos, ele utiliza experiências passadas, ou seja, ele verifica o caso, verifica a experiência passada e consegue simular decisões a partir dessas experiências passadas. Agora, com os dados CF, fator de confiança, e CBR, raciocínio baseado em casos, o nosso foco é a estrutura das nossas redes neurais. Qual que é o objetivo? Ampliar o poder preditivo da nossa aplicação com que ela consiga generalizar as situações reais. Como evolução futura, nós consideramos o aprendizado por reforço, ou seja, o nosso modelo vai aprender por tentativa e erro baseado em recompensa. Isso vai deixar as decisões mais autônomas e adaptativas. Estamos também planejando uma análise estatística mais profunda baseada nos resultados, para que o nosso modelo se aproxime ainda mais das situações observadas no mundo real. Nós reafirmamos no nosso trabalho o nosso compromisso com a ciência aberta. Os nossos dados eles serão disponibilizados para que eles possam ser avaliados por pares e reproduzidos, assim contribuindo com a ciência. Em resumo, os nossos próximos passos visam fortalecer a base técnica do nosso modelo, aumentar a representatividade e reforçar o nosso compromisso com a transparência e colaboração com a comunidade. Olá, queridos membros da banca. Meu nome é Nilton de Lima Carlini. Eu estou aqui para falar em nome do grupo sobre a parte de modelagem, premissas e características do nosso trabalho intitulado Trânsito Inteligente, Cidades Conectadas, o papel das redes neurais na mobilidade urbana, que é uma simulação que a gente está aqui, né? Então, aqui as linhas, tanto subindo como descendo, são vias, né? Estão de cores diferentes para dizer que isso realmente tem carro passando de um lado ou de outro, né? A gente também tem linhas horizontais que também são vias, que vão sentido leste-oeste e oeste-leste. Carro parado é vermelho. E a gente está aqui para mostrar um pouquinho do como que cada uma daquelas simulações são feitas, tá? Então, se a gente colocar aqui, a gente pode simular aqui qualquer densidade de carro, entre 30 e 100 carros aqui, né? Nesse espaço pequeno. Então a gente calculou isso para que tivesse de fato ainda espaço para movimentação. A gente tem vários limites aqui definidos em termos de velocidade, em termos de aceleração. Então o modelo é bem amplo em termos do que pode ser simulado. Então, se vocês estiverem olhando aqui, tem carro que para na via, tem via que fica congestionada, tem semáforo que atua. Então eu posso fazer isso com ou sem semáforo, né? Posso também desativar os semáforos do meu ambiente. Então, e os carros vão circular. Então é uma boa proxy
para a gente testar. Uma boa maneira da gente testar se, sem nada, esses agentes seriam melhores do que com regras ali semafóricas, tá bom? A gente também tem elementos aqui que são ditos estocásticos, então o nosso modelinho está simulando e a gente chega com isso a diversas métricas, tá? Número de carros, a gente chega também a elementos aqui que são carros parados, quantos carros chegaram no seu destino, né? Quantidade de carros que estão, obviamente, circulando. Então a gente está fazendo um conjunto de medidas. Esse conjunto de medidas a gente sai daqui, porque aqui não dá para fazer grandes simulações, aqui é mais visual tal, e a gente vai para elementos de simulação mais pesados, né? Que são as simulações mais ditas mais, vamos colocar assim, estatísticas, né? Uma coisa que é um pouco mais pesado aqui, né? Que são as coisas que a gente rodou aqui já e estava rodando sempre, né? Para olhar se o modelo melhora, piora, o que está acontecendo em relação a isso. Tá bom, gente? Bom, nesta conclusão, demonstramos a viabilidade da plataforma ABM para simular e comparar estratégias de controle semafórico, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais eficientes para o trânsito urbano. Identificamos que o ciclo fixo apresentou uma robustez surpreendente, sendo uma estratégia confiável, mesmo em diferentes cenários. Já as estratégias adaptativas, embora apresentem alguns desafios em suas versões iniciais, mostram um grande potencial de evolução. Nossa metodologia estruturada permite que esse sistema avance rumo a controles mais inteligentes, especialmente com a integração de inteligência artificial. Os resultados preliminares obtidos até aqui são fundamentais para orientar os próximos passos da pesquisa, com impacto potencial significativo na gestão dinâmica do tráfego nas cidades. Muito obrigada pela atenção.